Algum tempo depois, por volta das 12, na cidade, em meio a uma rua pouco movimentada para o horário do dia, uma mulher acabou soltando um grito. Ladrão! Parem ele! O ladrão era algo que aparentava ser um homem que tinha a parte de cima do corpo completamente formada por um lobo verde, correndo pelas ruas e passando por todas as pessoas no caminho, fazendo com que uma nota de dinheiro ou outra em seu corpo saísse voando. Homem de lobo, me peguem se forem capazes. Os civis estavam olhando confusos para aquela cena, ao passo em que olhavam para os lados à procura de algum herói para deter o ladrão, enquanto atrás deles as portas automáticas estavam abrindo-se e um homem estava saindo do local. Civil 1, alguém vai chegar. Civil 2, é só que ele se beneficiou da desordem da manhã para colocar seus grãos, não? As pessoas estão lutando para conter sua individualidade, estão, beneficente, em todas as esquinas. Civil 1, realmente não há limites. Sim, há. Por que você pergunta? Simultaneamente, ao que estava ouvindo o homem que estava atrás dos civis, que estava usando uma roupa larga, começou a crescer rapidamente tomando uma forma muito mais musculosa e alta, fazendo sua roupa ficar muito justa ao corpo dele, sendo o momento em que as pessoas ouviram sua voz e olharam na direção dele, vendo quem ele era. Por que eu estou aqui? O ladrão de lodo olhou para trás, vendo o homem arregalando seus olhos em puro desespero ao reconhecer quem ele era. Algum tempo por volta das 3 da tarde, as aulas na escola Aldreman estavam sendo finalizadas, com os alunos começando a sair, com alguns deles fazendo alguns planos para saírem para outros lugares, enquanto Izuku estava sentado em sua mesa, conversando com alguém pelo celular dele, um contato com o nome Mestre Shishirteshima. Cara, como é que eu tenho tanta coisa para poder fazer, sendo que eu tenho apenas 14 anos? Ah! Tanto faz, eu vou ter que fazer tanta coisa hoje que tô lascado. Paralelamente ao seu pensamento, Izuku soltou um suspiro, desligando seu celular e o guardando em sua bolsa, com ele começando a se levantar, pegando um caderno que estava em sua mesa e o levando para sua bolsa. Contudo, o caderno rapidamente foi retirado de sua mão, fazendo-o olhar para frente e ver que era Bakugou que havia pegado seu caderno, com ele estando junto de outros 2 garotos, um com cabelos longos e o outro com cabelo curto preto. Bakugou, eu ainda tenho coisas para resolver com você, vagabundo. Izuku, isso é a última coisa que eu sou nesse momento. Estudante de cabelo longo, o que é isso, Katsuki? Assim que foi questionado, Katsuki virou seu caderno na direção do seu colega, mostrando que ele tinha um título de análises de heróis para o futuro. Número 13. Estudante de cabelo preto curto. Para o futuro, sério? PFFFT, Midoriya, que boa piada. Izuku, me impressiona que vocês achem graça de umas coisas que nem fazem sentido. Me devolvam isso. Naquele momento, Bakugou pegou o caderno com as 2 mãos e o explodiu, queimando o caderno e fazendo Izuku soltar um longo suspiro, revirando seus olhos. Logo viu o rapaz suspirando, aparentemente não notando o que Izuku fez, e em seguida jogou o caderno pela janela. Bakugou. Alguns dizem que é a partir do período escolar que é passível de determinar que a maioria das pessoas fará parte da melhor classe de heróis, aqueles da primeira categoria. Eu serei o primeiro. Mas também o único dessa escola municipal pobre. E bom, como eu sou um perfeccionista, eu quero que aqueles que reivindicam o título de pessoas que querem continuar seus estudos na rua tenham uma certa dignidade. Izuku, PSM. Eu ainda tô tentando decidir se isso é só síndrome de superioridade, narcisismo e / ou egocentrismo. Psicopatia às vezes também entra como possibilidade. Enquanto Bakugou estava falando, Izuku estava pensando, ele aproximou-se do Izuku colocando a mão sobre o ombro dele, fazendo com que o rapaz sentisse o ombro esquentando e uma pequena fumaça saindo pela fresta dos dedos que ele estava segurando. Bakugou. Claramente, por agora, esquece de passar no exame de admissão da UA, nerd sujo. Izuku ficou apenas em silêncio, ouvindo todo aquele comentário do Bakugou, logo vendo ele se afastando e virando-se para o lado para ir embora da sala. Estudante de cabelo preto curto. Ah! Ou, pelo menos tente responder alguma coisa. Estudante de cabelo longo.
Parece que mesmo com aquele parto dele ter notas boas, ele ainda é um cara completamente patético de se ver, ele ainda não consegue ver as coisas como devem ser, mas admito que ele deu uma surpresinha. Bakugou. Há um método que pode ser realmente eficaz, se você quer tanto se tornar um herói. Faz um salto do alto do telhado, acreditando com todas as forças que terá uma individualidade no outro mundo. Ao ouvir aquele comentário, Izuku virou o pé para o lado, dando uma pisada mais forte no chão, ao mesmo tempo em que Bakugou olhou para trás, com a mão levantada, fazendo algumas explosões. Bakugou, você tem algo a dizer? Assim que Bakugou terminou de falar, Izuku estava ao lado dele, para a surpresa de Katsuki e dos demais alunos, vendo o rapaz apenas parado ao lado e na frente da porta. Izuku, não fale de suicídio dessa forma, assim você só mostra que não sabe o que é o básico de ser um herói. Enquanto falava, o Midoriya começou a andar, saindo da sala e deixando todos em silêncio com o que acabaram de ver. Alguns minutos depois, Izuku estava na parte de fora da escola, com ele olhando para o prédio procurando a sua sala de aula até que encontrou a janela dela e foi até um local que era uma estrutura aberta com água e alguns peixes dentro, comendo algo, que era o caderno queimado, fazendo Izuku soltar um suspiro e ir até eles, pegando seu caderno. Izuku. Ei, pequenos, isso não é algo para comerem, amanhã eu trago comida para vocês. O rapaz soltou uma risada e em seguida ele olhou para seu caderno, abrindo e notando que, apesar de queimado e molhado, ainda estava com a sua escrita legível, fazendo ele sorrir. Alguns minutos mais tarde naquele dia, Izuku estava começando a entrar em um túnel, voltando para casa. Cara, eu vou ter que acertar as coisas com o Shishir-sensei por conta do concurso de ciências, vou ter que treinar para o campeonato de Kendo e tentar preparar algo para o concurso. Cara, eu tô na merda em termos de responsabilidade. Que bom que o exame de admissão da UA é só em fevereiro. Paralelamente ao seu pensamento, Izuku começou a alongar a parte superior do seu corpo, enquanto estava andando. Contudo a audição dele acabou ouvindo um som estranho e gradual, parecendo algo molhado atrás dele. Rapidamente o rapaz olhou para trás e viu uma alta quantidade de gosma verde saindo de uma tampa de bueiro, fazendo o rapaz rapidamente bater o pé contra o chão e se afastar por puro instinto, ficando a alguns metros por conta da sua velocidade, logo notando que aquilo era um ser vivo, ao ver os olhos dele seguidos da boca com dentes. Homem de lodo. Capa de invisibilidade, tamanho M. Assim que o monstro falou aquilo, rapidamente ele avançou contra Izuku, que em resposta jogou-se para trás, colocando as mãos no chão e fazendo algumas mortais para trás, novamente abrindo distância, ao ficar quase fora do túnel do outro lado. Homem de lodo, pare de se mover, não vai doer nada, eu apenas vou. O monstro ficou confuso ao ver que Izuku rasgava as mangas do seu uniforme e rapidamente usava ela para cobrir sua boca e nariz, retirando o resto do blazer e ficando apenas com a camisa branca social cobrindo a parte de cima do corpo. Izuku ficou com um olhar mais sério enquanto amarrava o blazer em seu braço direito, olhando para o monstro de lodo que estava confuso com o que ele estava vendo, até que ele rapidamente notou algo, vendo como o Izuku se cobriu. Homem lodo, não acha que isso vai ser o bastante para me impedir? Seu fedelho. Rapidamente o criminoso viscoso avançou contra o Izuku, que em resposta moveu-se para a esquerda, mas mudando de direção para o outro lado rapidamente, pegando o monstro de surpresa, ainda mais com o Izuku correndo na direção do bueiro, enquanto o monstro curvou-se para trás e avançou de novo. Em um movimento rápido, Izuku deu um pisão na extremidade da tampa de bueiro, levantando-a de forma que o pé dele afundou para dentro, mas ao invés de cair, Izuku conseguiu chutar para trás, lançando a tampa contra o monstro, enquanto se jogava para frente, caindo no chão em um rolamento. Ao ver a tampa do bueiro sendo jogada contra si, o homem de lodo rapidamente desviou dela quando notou que ela estava indo na direção dos seus olhos, algo notado por Izuku que já estava de joelhos após seu rápido rolamento. Izuku levantou-se e em seguida começou a andar para trás rapidamente, com o monstro novamente avançando na direção dele.
Izuku moveu seu corpo como se fosse para a direita, fazendo o monstro seguir o mesmo rumo. Entretanto, o Midoriya na verdade girou seu corpo e desferiu um chute contra um dos olhos do Homem de Lodo, que por conta do movimento ficou mais exposto ao chute de Izuku. O chute fez com que o monstro sentisse uma forte dor, indo para trás e começando a contorcer-se de dor, mas logo se recuperando e avançando para frente. Mas assim que completou seu movimento, ele notou que Izuku não estava mais no mesmo lugar. Izuku, aqui. Assim que ouviu a voz do Midoriya, o monstro olhou para trás apenas para ver o rapaz indo correndo até a tampa de bueiro, pegando-a, girando seu corpo e a lançando na direção do monstro, fazendo-a estar no meio do caminho. Quando ele virou totalmente, rapidamente notando que a tampa estava mirando a alguns centímetros abaixo de onde estavam a boca e os olhos. O resultado foi a tampa acertando a área que parecia ser a cabeça do monstro, acertando-a com tanta força que ela foi rasgada e dispersada violentamente, fazendo o lodo se dispersar pelos arredores da parte interna do túnel e uma parte sendo levada com a tampa. O golpe fez com que o monstro parecesse cair no chão, sem qualquer sinal de movimento. Entretanto, Izuku olhou mais seriamente para a gosma e, após alguns segundos, o rapaz notou que os fragmentos de lodo dispersos começaram a se mover em direção ao centro, o que fez o rapaz rapidamente correr para trás, em direção à sua bolsa, pegando-a com uma das mãos e correndo para fora do túnel. Em poucos segundos, o Homem de Lodo rapidamente se reformou e avançou para frente, soltando um grito de raiva em direção ao túnel, com ele saindo do túnel, mas assim que o fez, ficando a alguns metros da entrada. Por trás dele, Izuku saltou da parte de cima do túnel, mas agora segurando o que parecia ser um pack de baterias em suas mãos com 2 fios conectados às extremidades, o qual o rapaz rapidamente jogou no corpo de lodo do monstro. No instante em que o pack grudou-se no lodo e os fios tocaram a massa, ele liberou uma corrente elétrica por todo o seu corpo, abrindo a boca e soltando um grito de dor por conta da corrente elétrica contínua por todo o corpo. Em um instante, o corpo dele começou a se deformar, com pequenas partes soltando-se um pouco de fumaça passando a sair do corpo dele. Paralelamente, assim que o pack de bateria acertou o criminoso, Izuku, ao cair no chão, saltou para trás rapidamente, começando a abrir alguma distância, vendo o monstro se contorcendo de dor, parecendo estar sem a capacidade de se concentrar. Porém, em segundos o monstro lançou o pack para longe, ficando parado por alguns segundos, recuperando o fôlego e ainda se contraindo involuntariamente, mas logo voltando a olhar para o Izuku, mas logo notando algo que o fez arregalar seus olhos, vendo uma sombra levantando-se atrás de Izuku. "Não tema, jovem. Pois eu estou aqui." Rapidamente Izuku olhou para trás e viu que quem estava atrás dele era Almigt, arregalando os olhos, mas logo notando uma corrente de vento, quando o homem passou por ele, arrancando na direção do Homem de Lodo, com o punho cerrado. Almigt, Texas Smash. O golpe do herói foi de tamanha força que deslocou violentamente o ar e o fez se jogar para os lados, formando uma grande mancha de lodo por todo o chão, por conta do homem ter inclinado o braço para baixo ao socar, fazendo o vento não jogar o monstro para cima. Izuku, Almigt. Almigt, isso mesmo, sou eu, Almigt. Izuku. Tem uma loja de ferramentas de jardim a 30 metros ao nordeste, vai logo pegar um aspirador para prender essa coisa aí. Almigt rapidamente ficou como uma gota atrás da cabeça com a forma como Izuku falou com ele, mas rapidamente ele se deslocou para o local, sumindo da frente de Izuku, que ao mesmo tempo desamarrou seu blazer do seu braço e em seguida tirou a manga do seu rosto. No mesmo instante, Almigt havia voltado para o local com um aspirador de água em mãos, usando-o para pegar as partes do Homem de Lodo no chão, prendendo na parte interna e depois a colocando em 2 garrafas vazias que estavam com ele em uma sacola. Quando ele chegou no local, Almigt, limpeza Smash. Feita com sucesso. Izuku, sua energia é cativante. Almigt ficou com outra gota atrás da cabeça, vendo como Midoriya estava com uma expressão levemente cansada, mas logo o homem notou que o menino estava com apenas a camisa branca no corpo e ela estava levemente suja, enquanto na sua mão esquerda estava segurando seu uniforme com a manga rasgada e a manga em questão. Almigt, você está bem, jovem.
Izuku. Ah? Isso aqui é porque aquela coisa me chamou de capa de individualidade tamanho M, e como ele é um líquido, a primeira coisa que eu pensei foi que ele usava as vias respiratórias para entrar no meu corpo, por isso eu cobri minha boca e nariz. Além de cobrir meu braço para caso eu precisasse me defender. Almirit ficou surpreso com a explicação do Izuku sobre o que ele havia feito. O menino se virou para o lado e em seguida foi até onde o pack de bateria tinha sido jogado, se curvando para frente para o pegar. Almirit, minha nossa, você deve ter uma individualidade muito boa para notar isso tudo e ainda querer lutar. Mas lembre-se, jovem, usar sua individualidade sem licença é... Izuku, eu não tenho individualidade. Assim que Izuku cortou o comentário do Almirit, o homem ficou em silêncio, deixando o ambiente da mesma forma, enquanto Izuku apenas estava verificando seu pack de bateria. Almirit, se como? Izuku, eu sou sem individualidade. Eu só lutei contra esse cara de lodo porque ele me chamou de capa de invisibilidade. Era porque ele estava fugindo de um herói, dado que ele veio pelo bueiro, eu apenas deduzi que o herói estaria vindo pelo mesmo caminho e era só aguentar. Novamente o herói ficou em silêncio ouvindo tudo aquilo. Izuku virou para trás e correu indo em direção a uma parte mais inclinada do túnel, subindo rapidamente para a parte de cima, algo que foi notado pelo Almirit. Contudo, rapidamente o menino voltou, pulando da parte de cima do túnel e caindo na frente de Almirit, com ele pegando algo em sua bolsa e em seguida mostrando um caderno, o caderno 13 que Bakugou queimou. Izuku. Infelizmente ele foi queimado, mas tem bastante coisa nele, eu vou o manter mesmo queimado. Pode me dar um autógrafo? Eu sou um grande fã do seu trabalho. Queria ter algo para saber que realmente pude conversar com você, mesmo que pouco tempo. Almirit, ainda com seu sorriso no rosto, mas de forma um pouco diferente, olhou para o caderno e depois para Izuku, vendo como o rapaz estava sorrindo de forma suave enquanto apontava o caderno para o herói, segurando uma caneta com o dedão. Rapidamente, Almirit pegou o caderno e em segundos o devolveu para Izuku, que ficou surpreso com a velocidade do homem, mas logo sorriu e abriu o caderno vendo que o homem havia feito uma assinatura com seu nome que cobriu 2 páginas e embaixo ele escreveu bom trabalho com desenho de um punho ao lado. Izuku, obrigado, Almirit. Almirit, bom, eu preciso voltar para minha disposição. Veja minhas façanhas pela televisão LCD, garoto. Rapidamente enquanto falava, Almirit colocou as 2 garrafas em seus bolsos laterais e virou-se para trás e começou a se afastar, dando um joinha para Izuku, que fechou o caderno e guardou seu livro e olhou para o herói, sorrindo para ele. Izuku, é Izuku, Izuku Midoriya. E espero que um dia possamos trabalhar juntos, quando eu me tornar policial e puder ajudar os heróis. Aquelas palavras fizeram o homem parar por um instante aparentemente, antes dele logo começar a agachar, parecendo fazer pequenos agachamentos e em seguida esticar as pernas curvado para frente com as mãos no joelho. Almirit, ah, é mesmo, Izuku Midoriya? Bom, só o futuro dirá. Apesar de achar o tom de Almirit diferente por conta de não parecer tão animado quanto antes, Izuku sorriu. Porém, em instantes o sorriso virou o rosto de confusão com ele vendo algo que lhe deu um mau pressentimento. Izuku, ei, Almirit, sinto muito, garoto, mas eu tenho que ir, heróis lutam contra vilões e o tempo. Izuku, por que você está se aquecendo para saltar? Assim que aquela pergunta foi feita pelo jovem, Almirit por uma fração de segundos parou de se mover, com seu sorriso parecendo dar uma pequena vacilada, o que fez os olhos de Izuku ficarem arregalados e parecendo que ele iria fazer algo. Almirit, ah! O que é isso, meu jovem? Heróis sempre estão prontos para o próximo combate. Bem, eu conto com você para continuar no futuro me apoiando. Rapidamente o homem saltou para cima, deslocando o ar com a sua saída, fazendo sua voz ecoar a parte final. Em instantes o homem estava acima da cidade, deslocando-se diagonalmente por vários metros com apenas aquele impulso, porém, rapidamente notando um peso extra e assim que olhou notou que era Izuku preso à sua perna. Almirit, o quê? Não, não. Me solte. Você é louco ou o quê? Izuku. Se eu te soltar eu caio para a morte. Almirit,
De fato. Izuku, além disso, eu quero te perguntar uma coisa muito importante. Almighty, ok. Só fecha os olhos e a boca. Rapidamente, os dois pararam de brigar no ar, com Almighty passando a segurar Izuku pela mochila que ele tinha colocado nas costas quando guardou o caderno, olhando para frente, mas logo soltando rápidas e curtas tossidas, com um filete de sangue saindo pelo canto da boca, com ele sem notar, parecendo que Izuku estava movendo sutilmente a orelha ao ouvir algo. Continuar,